quanto mais ração, mais eu vou ganhar dinheiro. Eu vejo muita gente, e olha, eu vejo muita gente, atendo muitos clientes, atendo muitos alunos dos meus que começam aí dentro do meu curso Psicultura de Alta Performance. Quando eu vou começar a fazer uma consultoria, quando eu vou fazer uma análise de dados de uma psicultura, o produtor gastando, jogando dinheiro de rodo, assim, mas jogando muita ração, achando que quanto mais ração eu der para o peixe, mais dinheiro eu vou ganhar. Ou mais esse peixe vai ganhar peso, mais dinheiro eu vou ganhar. E aí é que está o grande erro. Se você tem esse pensamento, tá? Se você que está aqui me assistindo, passa pela tua cabeça que quanto mais ração você jogar dentro do tanque, mais o peixe vai ganhar peso e mais dinheiro você vai ganhar, eu preciso te dizer que esse pensamento é o que vai te quebrar, é o que vai levar você ao prejuízo, é o que vai falir você. Eu já vi muitas psiculturas em estado de falência por conta desse pensamento. Vou jogar muita ração, porque daí o peixe cresce rápido, e o peixe crescendo rápido, eu vou ter mais lucro rápido. E isso, na grande maioria das vezes, tá? Eu até hoje não analisei nenhuma psicultura que tivesse esse tipo de estratégia de alimentação sendo utilizada, que tivesse ganhando dinheiro. As psiculturas que eu conheço, que eu já presenciei, dos alunos que eu já atendi, que tinham esse pensamento, estavam à margem do prejuízo, à margem de falir. Então, esse não é um pensamento correto, tá? O pensamento correto é: eu preciso fornecer ração para o peixe na quantidade em que esse peixe tenha capacidade de ter aproveitamento. Aproveitar essa ração. Que é esse aproveitamento, que é a conversão alimentar, que é o que vai trazer dinheiro para dentro da tua psicultura. E é exatamente esse terceiro ponto aí, ó, que não é volume não é quantidade de ração que vai fazer o teu peixe ganhar peso super rápido e com baixo lucro, com alto lucro. Não é. É a maneira com que você alimenta o teu peixe, é a conversão alimentar que esse peixe vai te entregar no final do ciclo de produção. Eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui, que é de um aluno, um dos meus alunos, que é o Reginaldo. O Reginaldo, ele, antes de entrar no meu curso, que é a Psicultura de Alta Performance, um curso de acompanhamento, que eu fico aí junto com os produtores de peixes durante um ano, o Reginaldo, ele tinha um sistema de produção de peixes de tanques elevados. Então, ele já tinha a psicultura dele, tinha tanques elevados, e ele produzia o peixe dele em sistemas intensivos tilápia, tá? Ele produzia tilápia em sistemas intensivos e tanques elevados, e ele fez o primeiro ciclo de produção dele, tá? Então, ele colocou os alevinos, foi dando ração, o peixe a tilápia dele atingiu o peso de comercialização. Ele vendeu a tilápia dele ali com em torno de 900 gramas, de 850 a 900 gramas, o peso que ele conseguiu fazer. Só que o que aconteceu? Vendeu o peixe dele, só que quando ele foi fazer o fechamento da conta, quando ele foi fazer o fecha do ciclo de produção dele, da safra que ele tinha feito de tilápias, o que aconteceu? Uma coisa que eu costumo falar assim, ó, o caldo saiu mais caro do que o peixe. O caldo saiu mais caro do que o peixe. Ou seja, ele fechou o ciclo de produção dele no vermelho. No vermelho, as contas não fecharam. Porque o sistema de produção dele é um sistema assim, que ele podia trabalhar com densidades mais altas, ele podia trabalhar com mais quantidade de peixe ali dentro. Acontece que a estratégia que ele foi colocando dentro do tanque dele não era condizente com o valor do peixe que ele que ele vendeu depois. A estratégia que ele utilizou de alimentação, de utilização dos equipamentos dentro dos tanques elevados dele fez com que o custo de produção dele ficasse mais alto do que o valor da receita, do dinheiro que entrou na venda desses peixes.
o caldo saiu mais caro do que o peixe. E isso aconteceu única e exclusivamente porque ele estava trabalhando com mais peixe do que o tanque dele suportava, mesmo um tanque de sistema intensivo, e porque ele estava utilizando a estratégia de alimentação errada, então, jogando ração, 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 que é o segundo ponto que a gente viu ali relevante no início dessa live, tá jogando ração, 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 né? Primeiro, achava que quanto mais peixe ele colocasse, mais ele ia ganhar dinheiro. Colocou mais peixe do que cabia. Segundo, jogou muita ração, achando que quanto mais ração ele desse para o peixe, mais rápido esse peixe ia ganhar peso, mais rápido ele ia ter lucratividade. E terceiro, o quanto de ração ele jogava influenciava na piora da qualidade de água. E aí, quando o Reginaldo entrou dentro da piscicultura de alta performance, entendeu, ele foi adequando o sistema de produção dele, foi colocando as estratégias em prática para conseguir ter uma lucratividade que fosse compatível. E eu ainda vou além, tá? É possível ter uma lucratividade de não só de 50% a mais, de mais do que isso, 50% assim, ó, é fichinha, tá? Existem casos que você consegue ter um aumento na margem de lucro mais do que 50% quando você trabalha com essa densidade menor, com a quantidade de peixes correta para dentro do teu tanque, para dentro do teu sistema de produção como um todo, tá? Quando você utiliza essa estratégia de alimentação visando a conversão alimentar, porque é isso que vai trazer a lucratividade da tua piscicultura. Então, se você for por esse lado aí, achando que quanto mais peixe você colocar, mais lucro você vai ter, você está indo na contramão. É tiro no pé, é tiro no pé, é tiro no pé. Independente de qual sistema de produção. E eu vejo por aí muitas empresas eu vejo por aí muitas empresas que comercializam equipamentos, que vendem, por exemplo, esses tanques elevados, que vendem todos os equipamentos que ajudam a gente a trabalhar com maiores densidades, sem fazer um dimensionamento correto. Sem fazer um dimensionamento correto. Porque diferente do que muita gente acha, e eu estou vendo vocês me perguntarem, quantos peixes eu posso colocar por metro quadrado? Essa não é uma resposta papum. Não é uma resposta pronta e direta. Por quê? Porque ela depende, não é só do tamanho do tanque. Depende do peso que você vai vender esse peixe, depende da qualidade de água, depende do volume de água, depende do equipamento depende de vários fatores. A gente vai ver isso lá na rota da piscicultura produtiva, tá? Quem quer aprender quantos peixes colocar por metro quadrado, não adianta vocês acharem que eu vou conseguir falar isso aqui para você em 20 minutos, que eu não vou. Por quê? Se for para eu falar em 20 minutos aqui quantos peixes cabem por metro quadrado dentro do teu tanque, eu chuto um número, igual um monte de gente está fazendo por aí, chuto um número e deixo você se virar lá para trás. Você que se vire com o número que eu chutar por aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda por que é que cabe 1 quilo de peixe por metro quadrado? Por que é que cabe só 800 gramas de peixe por metro quadrado? Por que é que cabe 1,5 kg de peixe por metro quadrado? Eu quero que você entenda isso e aprenda de uma vez por todas. Não no chute, não na correria, não na afobação. Porque é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Dentro da mesma piscicultura, muitas vezes eu tenho um tanque que cabe do mesmo tamanho, que cabe uma quantidade de peixes, e um tanque que cabe uma quantidade de peixes diferente. Tanques do mesmo tamanho. Por quê? Porque ela não é uma resposta direta, papum, tá? Então, eu não quero que você cometa o mesmo erro do Reginaldo, que teve no primeiro ciclo de produção que ele fez, prejuízo. Prejuízo porque ele não tinha conhecimento desses básicos que eu tô te falando aqui, ó, né? Colocava mais peixe do que cabia, alimentou aleatório, foi só jogando ração, 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 ração. Não é assim que você faz, né? Acho que quanto mais tecnologia eu tiver dentro do meu tanque, mais lucro eu vou ter. Para ganhar dinheiro com peixe, eu preciso ter soprador, tem que ter aerador, tem que ter difusor. Não, gente. Tem como você ganhar dinheiro produzindo peixe
mesmo sem nada de tecnologia, se você souber utilizar as estratégias corretas para o teu tipo de tanque, para o teu tipo de sistema de produção, tá? Agora, quando você entende quantos peixes cabem no teu tanque 1, quantos peixes cabem no teu tanque 2, a depender de toda a estrutura que você tem ali, porque às vezes você tem um tanque que tem muito mais matéria orgânica do que o outro. Aquele tanque que tem muito mais matéria orgânica do que o outro, ele não vai ter a mesma capacidade produtiva do que o tanque que você acabou de construir que está virgem. Não vai. É diferente. É inclusive por isso que muita gente constrói o primeiro tanque, o primeiro ciclo de produção dá bom. Ih, foi bom demais, ganhei muito dinheiro. Aí faz a segunda safra, a tucha de peixe. Deu muito boa a primeira safra. Ah, agora eu vou botar mais peixe. E a tucha de peixe dentro do tanque na segunda safra. E ó, se enforca. Eu não quero que isso aconteça para você, tá? Então, você saber esse ponto de equilíbrio do teu tanque de peixe, do teu sistema de produção, vai fazer toda a diferença para você ter essa lucratividade.